vamos lá. Ao nosso tema, nós estamos as epístolas de João, o João, né? A epístola de João narrada por João semana passada. Ele foi até o versículo 8. Não esqueci, tá? 2:8. Então, a primeira epístola de João, ela é muito diferente da segunda e da terceira, tanto no conteúdo como com a identificação da autoria, tá? Então, a autoria de 1 João não se discute que seja de João mesmo. Por quê? Porque é muito parecido com o Evangelho de João. Se você ler, você vai ver que tem diversas frases, diversas coisas que são muito parecidas. Ah, é? Puxa, isso é cristocidência. Enquanto que a segunda e terceira cartas ou epístolas tem uma discussão, porque eles, em português, se chama de presbítero. O presbítero, tá? Lembra que nem toda tradução que a gente tem para o português, ela respeita o aspecto da mensagem teológica da revelação embutida. Então, presbítero, eu acredito que a melhor tradução, não só eu, deveria ser ancião, e não propriamente presbítero, tá? A gente viu já na epístola de 1 João que uma tradução errada que é colocada, ele fala muito de filhinhos, e a melhor tradução seria criancinhas na fé, tá? Porque tem mais sentido. Então, às vezes, a gente vai ver dificuldades de tradução e a gente deve fazer opção entre 2 ou 3. Outra palavra que eu falei que dá muita confusão é logos. Então, toda vez que a gente vê logos na epístola de João, na primeira, é traduzida normalmente por verbo, tá? E isso dá confusão. Por quê? Porque verbo normalmente é utilizado com outro sentido. Verbo se fez carne, tá? Deus se fez carne. E João não está querendo fazer essa ponte. É errado falar que Jesus é o verbo? De jeito nenhum. Mas a mensagem que ele está querendo dizer é que no conceito grego, essa é uma carta universal para o povo de origem grega, Jesus é o Logos. Para nós, Logos não tem sentido. Se ainda falasse Lego, a gente ia pensar no brinquedinho, né? Mas para o conceito dele de Logos, é a essência do conhecimento humano no seu máximo. O máximo que eu consigo fazer do pensamento humano. Então, como que eu traduziria toda vez? Algumas vezes é melhor você fazer uma transliteração do que tradução, tá? O que é transliteração? Eu pego a palavra e jogo, eu simplesmente ponho. Existe isso? Já existe. Aleluia é uma transliteração, tá? Amém é uma transliteração. E tem palavras que, se você traduzir, você vai perder riqueza, tá? Então, a gente tem as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, tá? E às vezes a gente vê também, Salmo 1 fala bem-aventurado, não fala isso? O que é bem-aventurado? Ah, legal, o seu bem-aventurado, né? Tá, a gente não entende o que significa essa palavra. Algumas traduções, inclusive NVI, não traduz bem-aventurado. Qual a palavra que ela traduz? Feliz. Oh, legal, eu sou feliz. É isso que quer dizer? Não. O que quer dizer bem-aventurado, tá? Pega lá em Salmo 1 que fica mais fácil. Eu estou só explicando por que deveria traduzir logos por logos e não logos por verbo. Não está errado, mas eu preferia deixar logos por logos. Salmo 1 fala, na minha tradução, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem tem a nunca vi igual? A versão nunca vi igual, a NVI.
Ninguém tem NVI? Eu tenho também em casa. Alguém tem a NVI? Está com medo. Não, pode falar. NVI é a versão da nova versão internacional. É uma versão que foi lançada no ano de 2000 pela Sociedade Bíblica Internacional. Ela pegou nos 10 primeiros anos, hoje ela morreu. Hoje não é mais moda usar. João, você está pegando a NVI aí? Tá, vocês verem a diferença, porque é importante a tradução, tá? Uma tradução bem feita para tentar preservar a mensagem do texto. Cláudia também está procurando? Então pode ler. Salmo 1:1. Eu sei de cor, mas... Nova Almeida atualizada é bom? Eu vi, é legal. Eu vi, é legal. Ela tirou algumas palavras que não tinham mais sentido no português. Eu vi, achei legal. Ela não pegou ainda, mas é legal. É Almeida? É Almeida. Cuidado, esse negócio de Almeida, o que significa quando você tem uma Bíblia Almeida? Almeida era um português de Portugal, tá? Que foi trabalhar numa empresa de comércio holandesa. E ele foi para Macau. Macau falava português, tá? Ele era um reformado. O que é reformado? Reformado seria um fundamentalista, corresponde ao presbiteriano conservador para nós, tá? E ele pegou e escreveu 3 edições progressivas da tradução do que ele tinha de material, não estava muito preocupado com o texto original, nada disso, para o português de Portugal, tá? E ele escreveu a tradução da Bíblia e se chamou Tradução Almeida. Ele era um encrenqueiro. A biografia dele fala que onde ele entrava, ele brigava com todo mundo. Ele não era um evangelista. Ele partia para briga com pastores, com missionários. Mas ele fez em português, no século XVI, uma tradução. O que aconteceu? Ficou uma tradução. Ela tem erros, tem um monte de erro, tem um monte de problema, inclusive o português que ela utilizava. Os tradutores posteriores, ao invés de traduzir do nada, pegaram o que eles fizeram e corrigiram. Então, a gente tem o esqueleto do Almeida do século XVI, que foi transformado para o português do Brasil e foi corrigido. Então, quando vocês leem Almeida corrigida, Almeida revista e atualizada, é que eles pegaram esse texto antigo e mudaram. É igual? Não, é muito diferente. Então, Almeida significa somente isso. Você tem outras traduções? Tem, tá? Você tem, por exemplo, a tradução de Jerusalém. Alguém já viu a tradução de Jerusalém? É uma boa tradução. É uma tradução que não é bem uma tradução dos textos do hebraico e do grego, ela é traduzida do francês, e ela foi corrigida a partir dos textos. Então, é comum você fazer isso. A tradução de Genebra não é uma tradução protestante, é uma tradução católica. E você tem diversas traduções. As traduções católicas, do modo geral, não são ruins, elas só têm alguns problemas. Primeiro é que ela não é feita para ser utilizada. Então, ela é difícil de você achar. O processo de editoração dela é muito difícil. Depois, ela tem os livros a mais do Antigo Testamento, tá? Porque eles têm o que são chamados livros apócrifos. Então, eles não têm somente a Bíblia hebraica do Antigo Testamento. Eles têm diversos textos em gregos que eles colocaram a mais. Deu para entender o que é a tradução Almeida? Então, quando saiu agora a nova Almeida atualizada, o que eles fizeram? Eles pegaram a Almeida atualizada e deram uma revisada. Revisaram em quê? Pegaram o texto em hebraico e grego, que a gente tem, é fácil pegar, e corrigiram e viram algumas frases que não estavam corretas. E mudaram palavras, porque tem palavras que a gente lê na Bíblia que fala o que significa isso em português, porque não existe mais no português, tá? Eu leio muito Bíblia em inglês.
e leio algumas passagens em hebraico e grego. Então, quando fala algum versículo em português, eu falo, daí está errado. Não é isso, porque eu já sei o que é, tá? Mas a Almeida, do modo geral, revista corrigida, atualizada, essa versão, do modo geral, são as melhores, tá? Eu fiz 3 livros da Almeida século XXI, que nunca pegou, tá? Você fez junto com o Zé? Hã? O Zé, não. Não, o Zé, eu nem sei se ele fez. Ele fez NVI, Não, ele fez NVI. NVI. Ele participou da NVI. Não, eu acho que ele não. Ele participou da NVI. Ficou meio de lado lá, né, por problemas ideológicos e que ele não concorda. O século XXI é uma boa. Tem algumas coisas que não estão legais. Porque o pastor Raul não gostava quando eu lia lá atrás, o século XXI. Não é uma versão ruim. O que acontece das Bíblias é o seguinte: quando alguém se propõe a fazer uma nova atualização, tá? Então você chega e pergunta: você faz a correção teológica? É fácil, eu pego e corrijo. Essa palavra não está legal. Feliz o homem, não ficou legal, vou pôr bem-aventurado. O que a editora faz? Ela manda para um revisor de português. Esse revisor de português, ele normalmente não é cristão, tá? Aí ele chega e fala assim, bem-aventurado está errado. Bem-aventurado não é uma palavra boa semanticamente. É melhor colocar feliz. Ele muda. Essa frase, o sujeito está no final, tem que ficar no início. Ele muda. Então, o revisor editorial muda o texto. E aí, o que deveria ser feito? O pessoal da editora deveria devolver para quem fez a tradução para ver se aceita a mudança ou não. Eles não fazem isso porque eles têm que pagar. Tá? Então, e outra coisa é quem faz o livro. Às vezes você tem um livro otimamente traduzido. Por quê? Porque aquele que fez a revisão, a tradução teológica, tem boa formação. O outro que faz, ele é ideólogo. Então, ele pega e joga ideologia no meio. Dentro da NVI, você tem livro bem traduzido. Tá? E você tem outros que é um lixo. Por quê? Por causa disso. Então, a gente não tem uma padronização. A Almeida 21 não é uma tradução ruim, só que ela tem livros que a tradução é estranha, porque quem traduziu era ideólogo, entendeu? Não existe uma versão ideal. Se ficar nas Almeidas, está ótimo. Eu uso bastante para pregação, não para estudo, a Almeida a corrigida, tá? Ela tem alguns problemas, mas eu já sei onde estão os problemas. Quando cai o versículo que é problemático, eu uso outra versão. Aí, como é que eu faço? Eu tenho que saber grego, hebraico? Não precisa. Mas o ideal é você trabalhar com 2 Bíblias ou 3 em português de boa qualidade. Então, você pega uma revista atualizada, está lá o versículo, você pega uma outra também e trabalha com ela, tá? No Brasil, tem uma versão que não é ruim, que nunca pegou, que é a King James. A King James não é uma versão ruim. É falsidade ideológica essa Bíblia, tá? Porque ela não é a King James. Porque a King James é outra coisa. Mas eles puseram o nome de King James. A editora colocou para ver se dá atrativo de chamar King James. Mas não é uma tradução ruim, é uma boa tradução, tá? Agora, qual tradução você deve evitar? Quem lembra? Mensagem, porque não é tradução. Ela é uma versão. Cuidado. E versão, você não está respeitando o texto. Você está procurando entender a mensagem. Então, depende muito do que você faz. Qual outra? Qual outra? Linguagem de hoje. Porque ela é uma paráfrase. Não é nem uma versão, uma paráfrase. Cláudia, eu vou falar um versículo para você. Agora, rapidamente, diz o que você acha que você entendeu desse versículo. Eu acho que é isso. Opa, estou anotando. Isso é uma paráfrase, tá? Qual mais que a gente tem que tomar cuidado? A NVI tem que tomar cuidado. Porque a NVI tem
eles não fizeram, a ferramenta que eles utilizaram é um negócio que não pode ser utilizado em tradução. Em tradução, você pode fazer tradução literal, tá? Tem seus problemas? Tem. Por quê? Porque às vezes o pessoal não entende o que é a literalidade. Minhas tripas estão ardendo por você. Tem algum sentido para a gente isso daí? Não, nenhum. O máximo que você pode pensar é que deu diarreia do que o cara está falando, tá? Para o judeu, isso significa que eu estou sendo emocionado, estou emotivo. Então, qual que é o ideal? O ideal seria você fazer uma tradução literal no texto e fazer uma observação embaixo dizendo o que significa, tá? Uma coisa para os alunos é exegese, outra coisa é hermenêutica, tá? A hermenêutica é o que significa para mim o texto hoje em dia. Então, a melhor Bíblia que tem atualmente no mercado, quem sabe em inglês, é New American Standard Bible, é a NASB. Quando tem algum texto que eu estou em dúvida, eu pego e uso a NASB. Isso é mais para os alunos de seminário. E quem tem dúvida, a Cláudia já usa essa ferramenta, a Luciana acho que também, é facinho, o João não sei se está usando, é usar o Bible Hub em inglês. É facinho de usar e ele acerta 99%. Não serve para outras coisas, mas... Thompson não é uma tradução. Cuidado. Thompson, literalmente, é uma fraude, tá? É fraude. É fraude. Por quê? Porque ela é feita para vender. Ele pega uma versão, eu acho que é a revista atualizada que eles pegaram, tá? E eles colocaram comentários bíblicos do Thompson. Só isso. Igual a Shed. A Shed é o comentário do Thompson também. Ele marcou Bíblia do Shed. Não tem nada de Bíblia do Shed. Mas você parece que é igualzinha quando eu... Ao Shed e o Thompson? Não, essa Thompson, quando eu estou estudando, que eu também gosto de estudar, mesmo sozinha, eu pego o celular, pego o meu iPad e pego a minha Bíblia. E eu vou olhando as três. E eu acho que às vezes é sempre igualzinho. Porque ela não é uma tradução. Eles pegaram uma revista atualizada, puseram lá. Então, a tradução que eles colocaram é da revista atualizada. E aí eles pegaram um comentário do Thompson, que é do século XIX, em inglês, e traduziram para o português. Tá? Só o comentário. Você tem aquele que começou, o advogado americano, o Scofield, tá? Bíblia Scofield. Então, é uma fraude. Por quê? Não é uma tradução. Eles colocaram isso para venda. O que tem são os comentários do Scofield. Então, eles deveriam ter marcado assim, comentários do Thompson, comentários do Scofield, tá? Eu tenho uma Bíblia da NASB que tem comentário de um teólogo americano. Eles marcam com os comentários, com as notas de rodapé, tá? Cuidado, as notas de rodapé, se for tradução, é uma coisa. Se for teologia, normalmente tem erro. Por quê? Porque não dá para você colocar teologia em nota de rodapé. É melhor você ter um comentário bíblico simplificado que dá melhor orientação. Em português tem bastante. Se alguém quiser, a gente tem PDF do seminário lá, aquela coleção do Mundo Cristão, né? Tá? Que é fácil de ler, não é complicado e muito boa. Ela não tem erro. Tá? Não tem erro. Ela faz direitinho. Ela não aprofunda algumas coisas, mas tudo bem? Entendeu? Ela é uma fraude por quê? Porque não existe Bíblia tradução Thompson. É uma Bíblia revista e atualizada com comentários do Thompson. Existe Bíblia do Shed, o Shed pegou, e foi eu conheci, né? O Shed era boa gente. Ai, eu estou agora recebendo uma Bíblia nova na cabeça. Nada disso, ele só traduziu, mas puseram para vender. O mercado de venda de Bíblias, sinceramente, com raras exceções, é uma vergonha. Porque estamos distribuindo a palavra de Deus. Você vai lá ver, eles cobram R$120, R$80. Qual é o custo? R$20, R$10. Então tem todo um aspecto mercadológico em cima disso que é complicado, tá? O mundo tem tantas versões, tantas opções. Então, mas aí é meu
pessoa recebe grana, a pessoa faz igual do que isso paciente. A pessoa troca palavras. Isso aqui é uma vergonha, mas existe. Hã? Ele tem uma Bíblia. Ele tem uma Bíblia. Aí a pessoa coloca alguns textos, ela vai lá e altera palavras para dar outro sentido. A gente pode. A sociedade bíblica aceita. Sociedade Bíblica aceita. É uma vergonha dizer isso, mas aceita. É errado. Mas os que sabem disso são poucos. Eu só soube disso há 10 anos atrás. Entendeu? Ela sabe porque ela está no seminário. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, aos princípios da reforma, ter uma Bíblia em português, tá? Escolher uma boa versão para a gente ler. Ela vai ter erro, todas vão ter erros, não adianta. E para comparar, pega uma outra que seja boa para comparar quando você ficar em dúvida de alguma coisa. Entendeu? Tudo bem? Podemos continuar? Hã? É isso que ela vai ler. Ela vai ler na Nunca Vi Igual, tá? Eu cresci com quem foi coordenador da NVI. Eu recebi a primeira versão do Novo Testamento. Está em algum lugar em casa ainda, tá? Aí que foi começando a cair a ficha que ela era ideológica. E não pode. Você tem que ter o texto o mais possível literal e quando tem dúvida de texto, põe uma nota de rodapé. Olha, essa palavra admite esse sentido. Não sabemos o que significa essa palavra. Não tem problema nenhum. Pode ler? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tá. O que tem de erro aí? Primeira palavra, feliz. É infeliz a palavra. Porque bem-aventurado, nas outras versões, tem um significado teológico. O que significa? É algo que vem de Deus para a sua vida. É uma bênção de Deus na sua vida. Tem nada a ver com o sentimento de felicidade, tá? Ai, fiquei feliz porque meu time ganhou. Joia! Fiquei feliz por não. Joia! Fiquei feliz porque o Lula foi preso. Joia! Tudo isso daí é uma felicidade pessoal. A bem-aventurança... A bem-aventurança... Não estou usando genericamente, por favor. De máscara eu não te entendo. Precisa alguém que traduza, que se falar em línguas. É isso que diz a Bíblia. Pode falar. Não. Paz de espírito é algo pessoal. Eu estou com uma paz de espírito. Paz de espírito é uma figura de linguagem, tá? O meu espírito está em paz. O que significa isso? Eu estou tranquilo comigo mesmo. Eu estou harmônico comigo mesmo. A gente tem que tomar cuidado com o famoso evangeliquez. A gente tem que usar evangeliquez? Tem, mas tem que entender. Porque se a gente começar a falar em evangeliquez na rua, o pessoal não entende absolutamente nada. Então, bem-aventurança é uma bênção que Deus dá na nossa vida. Então, se a gente lê aqui, bem-aventurado o homem, tá? Genérico, não tem nada a ver homem, humano. Isso não vale para mulher, não tem nada a ver, isso é genérico, tá? Leia na sua versão, bem-aventurado, não tem nada de feliz. Lê depois, que aí tem outro erro de tradução. Continua o versículo. Bem-aventurado, feliz o homem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Tá, aí tem alguns problemas. Primeiro é o verbo. Aí ele usa 3 verbos. Anda, detém e assenta. Tá? A ideia de progressão do pecado. Então, o salmo mais importante que tem como mensagem é o Salmo 1, como mensagem ética e moral, como mensagem de sabedoria, tá? Ela não é soterológica, tá? E aí ele fala que existe uma diferença entre andar, parar e sentar. Então, andar, movimento, parei e sentei. Diante do pecado, diante de uma situação contrária à vontade de Deus, você pode ter esses 3 tipos de atitude.
é uma progressão até o desastre, tá? Isso a NVI mata. Ela termina. E aí a gente tem um outro problema. Existem 3 palavras-chave. Sempre quando você for ver um texto bíblico, procura decompor o texto, porque ele foi feito para agir dessa maneira. A palavra principal aqui é bem-aventurado. Depois vem os 3 verbos, tá? Depois vem as 3 situações: ímpio, pecador e escarnecedor. Ímpio, o que é? Aquele que não é cristão. Então a gente não deve andar segundo o conselho dos ímpios, aqueles que não são cristãos. Depois, a gente não deve parar no caminho, na rota dos pecadores. O que é pecador? O que é pecador? O que é pecador? Aquele que age contra a vontade de Deus ou pensa contra a vontade de Deus. O pecado, ele pode ser tanto um pecado de pensamento como de atitude, tá? E depois, a NVI colocou zombadores, né? Ou escarnecedores, tanto faz, aí não tem problema. O que significa o zombador ou escarnecedor nesse contexto? Zomba de Deus. Então existe uma progressão. Aquele que fala do seu cotidiano e não é cristão, existem cristãos que vão buscar conselhos em não cristãos, existem aqueles que param diante do que os que sabidamente são pecadores, e aqueles que participam das conversas dos que gozam de Deus, tá? Então, olha a mensagem teológica que tem no Salmo 1. E aí tem mais algumas coisas aí que não vem ao caso. Mas o problema é, dá para traduzir a palavra do hebraico para bem-aventurado ou para feliz? Qual que é melhor? Bem-aventurado. É uma palavra ruim. Paciência, mas não dá para traduzir de outro jeito. Tudo bem. Exatamente, mas a gente tem que entender. É fácil entender a Bíblia? Não, não é fácil. A gente entende a mensagem. Não, mas é verdade. É verdade, tá? Pedro não fala, olha, fique esperto, porque tem gente que manipula a Bíblia e muda as palavras de Paulo, criando confusão. Agora, a mensagem da salvação, ela é simples. A mensagem da salvação é: aceita a obra de Jesus Cristo, aceita a obra de Deus, reconhece que Jesus morreu na cruz, reconhece que você é pecador, reconhece que Jesus ressuscitou, reconhece que você tem a vida eterna. Essa é a mensagem soterológica de salvação. Sim. Sim, o que você... Não, católico é outra coisa. Então você está falando um assunto que Tiago aborda bastante. Cristão é aquele que crê ou aquele que pratica? Tem que ter prática, tem que ter ação, tá? Senão está errado, tá? Por isso que a grande comissão que Deus dá, qual que é? Fazei discípulos. A ideia do discípulo é aquele que pratica. Não é somente proclamação do evangelho. Não é somente o querigma. Então, o querigma é importante? É, mas não é a grande comissão. Se fosse isso, a gente ia ficar só pagando programa de televisão, não ia ter contato nenhum e estava tudo resolvido. É fácil lidar com pessoas? Não. Dá a maior dor de cabeça. Você erra para valer nas suas atitudes. Às vezes você tem que ser bravo. Às vezes você tem que falar, eu tenho vontade de dar uns tapas naquele lá, não dou. Diga, não é você não, diga. Tira a máscara.
alguém que não acredita no caráter da gente. Então, às vezes, é por isso que eu defendo muito a igreja. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que frequentam a igreja e não praticam. Existe hipocrisia dentro da igreja. Isso está em todos. Sim. A Cláudia já falou. Joio e trigo, tá? Joio é a semente que não presta. Vai ter na igreja? Vai, tá? Qual que é o percentual? Uma igreja nota 10 vai ter 30% de cristãos envolvidos, tá? É muito? Não. Só de ter uma escola bíblica dominical com um monte de gente aí, você já vê que essa igreja está no caminho correto, tá? Mas essa é a realidade. Você tem igrejas que tem 1%, tem um lá que está sobrevivendo. Quando você vai em igreja, aí você fala, será que tem algum cristão aqui no meio? Só parece que tem louco, não é isso? Não, é por isso que eu digo, tem que tratar bem as pessoas que estão começando na igreja e na igreja. Porque assim, as pessoas que estão vindo para a igreja estão tentando aprender alguma coisa, estão tentando seguir a palavra. E quando a gente sem querer falar coisas que acaba... que eu já comecei quando eu vai para esses encantos, eu reclamo. Ah, não gostei do que o pastor falou. Às vezes, realmente, a forma como fala acaba afastando a pessoa. Por isso que muitas pessoas gostam da igreja católica, porque a igreja católica não coisa boa, só fala da palavra de Deus. Você for para mim... Não é bem assim. Então, não é bem assim. Se você for para a igreja católica, eu estou na PUC, vim da igreja católica, etc. Fiz o mestrado lá, me dou bem com eles, não tive problema nenhum com eles, pessoal super boa gente, muito bem acolhido, mas não é bem assim o que você está pensando. Eles têm uma crise enorme de membresia aqui no Brasil. O pessoal não vai, tá? Não na questão da igreja católica, eu sei que existe toda uma regra. Estou falando da palavra mesmo. Você não, se você pegar, por exemplo, o padre Fábio Lessa, se pegar o sermão dele, a gente vai ver que ele está embasado na palavra. Só que às vezes... Não é bem assim. Primeiro que não chama sermão, chama homilia. Depois eles têm uma liberdade. Depois a formação que eles têm não é a nossa formação do modo geral, a não ser nos cursos de pós-graduação de teologia bíblica. Então a formação que eles têm é filosófica, tá? Eles têm cursos próprios de hermenêutica e homilética filosófica. Então, dependendo que você vai, ele tem um forte cunho positivista. No Brasil, eles se enfocam muito na teologia da libertação, tá? Que para a nossa realidade protestante é chamado evangelho social. Então não tem nada a ver. E outra coisa é o seguinte, a Igreja Católica não é homogênea. Ele tem mais ou menos 350 grupos entre congregações, denominações lá dentro. Então, não tem muito a ver. A gente não olha muitas vezes para o nosso umbigo. A gente tem pastor que usa chapelão e fica vendendo feijão mágico, tá? Não, mudar ninguém muda, mas manipula as pessoas. Por isso que a gente estuda a Escritura, por isso que dentro da Igreja Batista se aceita questionamento, se aceita discussão. Mas vamos lá um pouquinho mais. Porque outro dia, domingo passado, eu fiquei pasmo. O João falou alguma coisa e ela respondeu. Eu leio a Bíblia com um dicionário, com outra Bíblia, não tem nada. Isso daí, chega um momento que você tem um clique. A gente vê muito isso no seminário. A gente vê o aluno de primeiro semestre, a gente fala assim, quanta besteira o aluno falou. Só falou bobagem, não entendeu nada. Passou o segundo semestre, já melhorou. Quando chega no final, a gente fala assim, nem me preocupo mais, entendeu? Às vezes o aluno pede, dá uma olhada na mensagem que eu vou levar. A gente dá uma olhada, dá uma sugestão, mas fica bem tranquilo.
Então tem um momento que dá um clique que o Espírito Santo trabalha. Vamos tentar ler um pouquinho de versículo. O João, ele leu do 2,7 e parou no 8. Vamos ler. Amados, 1 João 2,7. A gente pode até mais tarde, só semana que vem que não. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Ele deixa bem claro que ele não está criando nenhuma novidade. Ele só está repetindo. A Escritura é muito repetitiva, porque a gente tem dificuldade de entender. Senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Não, isso a gente já viu, é do 3, é o 3. É 3,8, desculpa. Então, 3,7. Filhinhos, crianças, não vos deixeis de enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todavia, o que ele está dizendo aqui? A consistência do cristão. O cristão é perfeito? Não. Cuidado, porque às vezes vem lá. Quando eu voltei da viagem, um avião lotado, ar-condicionado desligado, aquela bagunça, todo mundo levantou. Aí eu fui pegar um negócio lá, eu quase caí no cara. Aí eu falei, qual é? Se o cara levantasse o braço, eu ia meter a mão, entendeu? Tá? Ok. O que mostrou? Que aí, lá no fundinho, o velho homem se manifesta, tá? E aí vai, quem está no supermercado, está cansado e passar o carrinho no pé, você não vai falar, ai, que bênção, irmão. Você vai lembrar de tudo. Às vezes você lembra até de algumas palavras que você não sabia, né? E no trânsito é a mesma coisa. Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele trabalha muito com a ideia de que o cristão peca. Peca. Ele se propõe a não pecar, mas ele peca. E ele deixa bem claro, a gente já viu no capítulo 1, que se a gente pecar, a gente tem um advogado perante o Pai, que é Jesus, o justo. Tá? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não pratica aquilo de maneira usual. O cristão pode adulterar? Pode adulterar? Pode. Pode. Ele pode, mas não deve. Agora, ele não deve viver na prática do adultério. Ele deve reconhecer e trabalhar com o pecado, entendeu? O cristão pode votar no PT? Pode. Só que ele deve se arrepender. Isso é brincadeira. Dentro da Igreja Batista, a gente não fala de partido, tá? A gente fala de valores. Isso é só uma brincadeira para vocês entenderem, tá? Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ele faz uma construção gramatical para enfatizar. O que a gente diz? É que o verdadeiro cristão não é o porco, não tem nada a ver com o palmeirense, que vive no lamaçal. Tá? Porque aquele que vive no pecado contínuo não é cristão. Mateus 7, ele não fala para cristão, ele fala para liderança, mas se aplica pelo fruto os conhecereis. Uma figura de linguagem. Frutos, o que é? A sua ação. Como ele se comporta. Só em 30 segundos, senão a gente não termina. Pode falar aí. Então, a gente não deve se meter em política. A gente deve avaliar os valores. Quem é favorável ao aborto? Quem não é? Quem é favorável ao homossexualismo institucionalizado? Quem é favorável à sexualidade na infância? Quem é favorável à destituição da família? Quem é favorável a uma família diferente dos padrões cristãos? Tá? Você tem que analisar. Tem tempo ainda, dá para a gente terminar. Então, isso que a gente tem que avaliar são os valores, não os partidos. Principalmente porque quem está lá, desculpa, mas eu não conheço ninguém que sobreviva a uma análise mais profunda. Então, dentro da porcariada que a gente tem,
A gente tem que identificar os menos ruins. Mas vamos lá. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Aí ele faz uma ponte do que ele já tinha falado lá, que o verdadeiro cristão, ele ama seu irmão, independente qual seja o irmão, tá? Porque tem irmão que é difícil você amar. Só comigo acontece isso? Não. Hã? Eu amo o Xandão. Não, tô falando irmão. Não, não é seu irmão. Irmão é um termo utilizado para dizer que faz parte da família cristã, tá? Ele é filho de Deus ou criatura de Deus? Criatura. Esse é um grande problema. Nós somos filhos de Deus gerados pela fé. Nós somos filhos de Abraão. O Xandão, não posso continuar. O Xandão, senão me prendem, né? O Alexandre, né? Literalmente, foi ela que falou esse nome. O Alexandre, ele é filho de Deus? Não, ele é uma criatura de Deus. E se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a ser filho de Deus. A gente deve orar em desfavor dele, como o Jefferson fez. Eu não me sinto confortável com isso. Eu me sinto revoltado com as atitudes que ele toma. Mas me sinto confortável. E o Jefferson, aparentemente, ele é cristão, mas ele toma algumas atitudes que são meio estranhas. Mas vamos lá. Não entendi? Eu também. Mas aí é outra coisa, né? É que não vai dar em nada, né? Então, literalmente, a gente termina aqui, tá? Ele enfoca muito a necessidade de amar o irmão e a necessidade de ter uma consistência na vida cristã. Nós não devemos ser hipócritas, porque tem muito cristão que é hipócrita. Eu não peco. Fala isso. É bobagem. E fica apontando o dedo porque, olha, ela tem o pecado da glutonaria. Ela come demais. Ela tem o pecado, ele tem o pecado do fumo. Tem o pecado de gostar de dinheiro, tem o pecado daquele. Diga. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos Isso é lá. e não há verdade em nós. Você voltou. Capítulo 1, versículo 8. Exatamente isso. Já estamos pecando só de dizer que Exatamente isso. O que ele está fazendo a ponte, essa carta de João, que ela trabalha mais, é a relação do pecado com o cristão. Acho que é o ponto mais essencial da teologia que ele acrescenta, que os outros autores não falam. O cristão é um pecador? É. Existe consequência do pecado na vida do cristão? Depende. Depende do pecado. Se ele envolve outras pessoas, se ele interfere. Davi, quando ele peca tendo um affairzinho lá com a moça lá, né? O que acontece? Ele quebra a comunhão com Deus. Tanto que Deus não está falando com ele. Ele não consegue orar para Deus. As orações são perdidas, tá? E isso é particular, por exemplo, em relação ao marido e mulher. Se marido e mulher estão brigando, o que acontece? As suas orações não são atendidas. Então, maridos e mulheres, vocês podem quebrar o pau em casa à vontade, até bom, desde que não tenha violência física. Porque você vai expondo, só que façam as pazes, não se põe o sol sobre a vossa ira, tá? O casal que mantém para si um monte de problemas e não discute, ele vai se corroendo e vai corroendo a sua relação. Então é bom a discussão, desde que não tenha nada de violência. Não estou de acordo, não sei o quê. Por que você não falou isso para ele e vem falar para mim? Fala para ele. Por que você não falou para ela? Tá? Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Ok. Semana que vem a gente continua, tá? O tema que vai ser é sobre a relação entre o mundo e o amor. Ele trabalha muito com o conceito de amor, a gente pode discutir o conceito de amor semana que vem. Alguma dúvida em 5 segundos? Você não vale, que você demora mais. Alguma dúvida? Deu para pescar? Deu para... Tá bom. Eu vou pedir para alguém terminar em oração.